mundo em constante evolução, a busca pela máxima produtividade torna-se essencial para o sucesso organizacional, uma variável muitas vezes subestimada. Nessa equação é o ambiente organizacional. Este é o tema da coluna GTD desta semana, gravada pelo instrutor Tiago Alves. Segundo ele, a flexibilidade pode ser a chave do sucesso de um bom ambiente de trabalho. Vamos conferir. O ambiente de trabalho impacta profundamente na motivação dos colaboradores e, por consequência, na sua produtividade. Então, seja o espaço físico ou até mesmo o relacionamento, o ambiente social, com a equipe, gestores, isso sempre vai influenciar de forma grande a nossa produtividade. Então, por isso que requer uma atenção sempre olhar para esse ambiente organizacional dentro da questão da produtividade. Quando a gente fala de flexibilidade, isso ajuda muito na motivação dos colaboradores. Então, a flexibilidade a gente pode abordar de diversas formas. Então, você pode ter a flexibilidade no horário. O colaborador determinar qual é o horário que ele vai trabalhar, a forma que ele vai dividir esse tempo durante as suas atividades no dia. Porque muitas vezes o que vai importar é aquilo que ele vai entregar, e não necessariamente o momento em que ele faz essas atividades. Por isso mesmo, algumas pessoas podem identificar quando elas se sentem mais dispostas para executar o seu trabalho. Alguns preferem trabalhar pela manhã, outras pela tarde ou no início da noite. Ter essa flexibilidade ajuda o colaborador a entender como é que ele vai alinhar o nível de energia dele com o nível de energia com aquela atividade que é demandada. Então, algumas atividades requerem um pouco menos de energia, outras vão demandar muito mais energia, tanto física como cognição mesmo. Então, isso ajuda muito ao colaborador alinhar aquilo que a atividade precisa com aquilo que ele pode oferecer. Então, além da flexibilidade de horário, em alguns casos existe a flexibilidade do ambiente. O colaborador poder escolher o ambiente que ele trabalha pode ajudar muito no dia a dia, até mesmo para ele alinhar expectativas da vida pessoal com a vida profissional. Então, em alguns casos específicos, ter essa autonomia de escolher quando ir para o escritório pode ser muito benéfico para a equipe. Então, determinar o número X de vezes que o colaborador precisa ir para o escritório e outros em que ele pode escolher de trabalhar de casa ou em qualquer outro lugar que ele tenha essa possibilidade. Então, a flexibilidade vai muito disso. O horário que eu trabalho, o ambiente que eu trabalho e também muito na forma em que eu executo as minhas atividades e naquele projeto que eu estou trabalhando. Então, quando existe essa possibilidade, isso ajuda muito o colaborador a começar a desenvolver a sua autonomia, desenvolver um senso de autorresponsabilidade e, principalmente, se sentir parte daquele negócio. Então, quando ele sente que faz parte da atividade, da tomada de decisão, isso contribui para que ele cresça e, por consequência, ele acabe gerando mais receitas para o empreendimento. Então, isso é muito importante de um aspecto geral para a empresa. O instrutor Tiago Alves destaca também que um bom ambiente de trabalho acaba tendo como consequência o desenvolvimento da autonomia dos funcionários. Segundo ele, isso incentiva a inovação dentro da empresa. A equipe autogerenciável, a base dela é a responsabilidade. Então, a pessoa ter a autonomia e a responsabilidade para gerar, né, as demandas, para entender como trabalhar, qual é o melhor formato e poder personalizar. Isso é muito importante porque a equipe mesmo vai desenvolvendo, identificando problemas, soluções. Essa é a receita, a matéria-prima fundamental para a inovação. Quando as pessoas sentem que ela tem uma liberdade maior e uma autonomia, elas se sentem livres para criar. E a criatividade vai gerar muita inovação para sua empresa. Então é importante as pessoas terem essa autonomia. Mas é sempre também, né, uma questão que a gente evidencia bastante, é você fazer a avaliação. Então é importante fazer a avaliação de como é a maturidade da área em questão, daquela equipe envolvida e também dos indivíduos. Então, você avaliar qual é o nível de autonomia que você pode entregar para determinada equipe, para determinada pessoa. Então, fazendo essa avaliação, você vai conseguir dar um nível mais adequado no seu dia a dia. Então, avaliar sempre a maturidade da equipe e como que ela vai lidar no dia a dia com essa autonomia que você está oferecendo, para que também não vire uma questão de desorganização. Então, por isso é sempre importante fazer essa autoavaliação, avaliar a equipe, a maturidade dos setores e entender qual é a profundidade que você pode entregar para essas pessoas para que ela tenha essa liberdade para criar.
Ele explica ainda que as mudanças para melhorar o ambiente de trabalho precisam ser implementadas com calma e planejamento. É muito importante a gente entender que o indivíduo, ele tem a produtividade dele, mas tudo ao redor impacta. Então, desde o ambiente, a clareza nas metas, tudo isso vai contribuindo pouco a pouco para que ele tenha ali a estrutura para conseguir entregar o máximo que ele pode. Então, tudo isso vai impactar diretamente. Cabe muito à empresa, aos empreendedores, avaliar flexibilidade, autonomia, responsabilidade. Criar uma estrutura de avaliação vai contribuir para que você entenda como que isso vai impactar diretamente na sua equipe e como que você pode trazer esses elementos. Como essa questão da autonomia, do ambiente, é uma questão cultural, a gente entende que esse movimento vai levar um certo tempo. Então, os resultados podem aparecer de curto, médio e longo prazo, mas a ideia é sempre a gente visualizar. Aquele resultado que eu espero lá na frente só vai chegar se eu começar a criar pequenas ações agora. Então, se lá na frente eu quero uma equipe autogerenciável, eu posso entender o que eu consigo fazer agora para começar a trabalhar nessa cultura. Porque se eu tentar mudar a chave de um dia para o outro, isso pode gerar confusão, insatisfação e talvez trazer até o sentimento reverso, desmotivar a equipe e diminuir a produtividade. Porque na prática, a mudança muitas vezes assusta, mas não pela mudança em si, mas pela ameaça que ela pode causar no ambiente de trabalho. Então, se os funcionários se sentem ameaçados com essa mudança, eles tendem a resistir um pouco. Se eles vão entendendo, você vai trabalhando nisso aos poucos, eles vão absorvendo, internalizando e pouco a pouco isso vai fazendo parte do dia a dia. Então, toda mudança começa com agora. Então, se eu quero lá na frente mudar a minha equipe, ter uma equipe produtiva, independente do ambiente em que ela trabalhe, eu preciso começar a fazer isso agora. Porque na prática, a produtividade não vai estar ligada em trabalhar no escritório, trabalhar de casa, mas sim na relação em que os colaboradores têm com esse trabalho. E pouco a pouco eles vão entendendo quando e como eles conseguem ser mais produtivos. E assim eles vão contribuir e vão ser mais produtivos justamente pelo senso de pertencimento ao negócio. Isso é muito bom, porque faz parte do processo de gestão, inovação e totalmente alinhado com a estratégia. Então, se você quer uma empresa com funcionários estratégicos, forneça a matéria-prima para que eles consigam isso daqui para frente.